Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Diego Marx, integrante de la Comisión Académica del Congreso Americano de Mediación, y tengo la oportunidad de presentar hoy a Regina Heger. Regina es brasilera y nos estará hablando sobre la democracia profunda como una herramienta para la resolución de conflictos, enderezar las polarizaciones y la profundización y profundizar la democracia. Les cuento que Regina es historiadora con un PhD, es gestora de proyectos sociales y de participación ciudadana y hace 2 décadas que se dedica a la facilitación en planificación estratégica y gobernanza para ONGs, gobiernos y empresas, siendo instructora también de la red internacional Lewis Jeep Democracy. Regina, muchas gracias por estar aquí, un placer acompañarte. Somos todo oídos. Muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí también. Y agradezco a ti y al Congreso por este evento fantástico que estoy acompañando un poco. Bien, hoy voy a presentar a ustedes muy poco de lo que es la democracia profunda, que es un abordaje que viene de la psicología social, y cómo la democracia profunda puede ser una herramienta para diálogo, resolución de conflicto y para superar polarizaciones y también avanzar con una democracia más participativa e inclusiva. Y ya antes de empezar, pido disculpas por mi portuñol, porque soy de Brasil, y entonces hablo un poco de español, pero no tanto. Ok, entonces, Francisco, por favor, puede poner en la primera, puede pasar. Sí, gracias. Bien, no sé si alguien aquí conoces, pero la democracia profunda hay 3 nombres muy importantes para que hacen estas raíces, ¿no?, del método de democracia profunda. Su inventor de esta terminología, que es Arnold Mindell, que es un psicólogo y físico, um psicólogo junguiano e físico americano, que criou um método chamado Process Work, que nos Estados Unidos, nos anos 70, 80, y Greg y Myrna Lewis fueron sus alunos de Mindell en los anos 90, cuando conocieron el método. Ellos vivían, Greg y Myrna vivían en África do Sul, e trabalhavam como consultores para organizações com processos institucionais de planificação e governança, e foram invitados por uma grande organização em África do Sul que estava em um período passando por o processo de apartheid, de final de apartheid, em los anos 90, e havia toda uma relação muito conflituosa entre as equipes desta grande corporação, que tinha mais de 5.000 funcionários, e eles já haviam, e eles queriam trazer uma nova cultura de inclusão que estava ocorrendo no país com o final de apartheid. Eles queriam trazer uma nova cultura também para esta organização. Então, haviam contratado uma série de consultores por muitos anos para hacer algo que fuera más inclusivo y de menos conflicto entre las cuestiones raciales en esta corporación. Y Greg y Myrna hacían parte de otras personas que también estaban allá para hacer este proceso, pero ellos percibieron rápidamente que era muy importante no solo que ellos estuvieron practicando un método de resolución de conflicto con la equipe, pero enseñando las personas a pescar en su propio pez, como se dice, no sé si hay esta expresión en español, when you have to go and fish your fishes. And me desculpa, havia um ruído aqui. Então, eles entenderam que necessitavam ensinar um método para que as próprias pessoas
resolviesen sus propios conflictos. Entonces, en este momento, la democracia profunda, que era más una abordaje filosófica, se transforma en un método aplicable por Mirna e Greg. E hoje, Democracia Profunda Lewis está em mais de 20 países, em organizações de todos os formatos de governos, empresas, organizações não governamentais, e esse trabalho se espalhou principalmente boca a boca, não havia um marketing, não havia nenhuma estrutura de publicidade para divulgar Democracia Profunda. E, bem, pode passar para o próximo slide, Francisco. E acá em Brasil, a Democracia Profunda chega em 2015. Eu sou a primeira instrutora brasileira que pode transmitir o método, né, depois de 6 anos. E há uma pequena rede em Brasil de pessoas que já aprenderam o método, pero é muito incipiente. Não sei como é no resto da América do Sul. Me gostaria de conhecer outras pessoas que estão próximos a esta abordagem. Bem, o que é Lewis Deep Democracy, né? Democracia Profunda Método Lewis. Ele é um método muito poderoso, pero é fácil de aprender e é adaptável a uma ampla gama de situações de nossa vida. Aprendê-lo nos permite que nós incluímos todos os pontos de vista e nos tornamos um reconhecedor para resolver tensões e conflitos que são provocados por la diversidade. Porque uma coisa que todos temos é que, claro que nós que trabalhamos com direitos humanos, com democracia, com diálogo, todos nós acreditamos em la diversidade. Pero muitas vezes, sempre quando há diversidade, há conflito. E muitas vezes não estamos preparados com ferramentas para lidar com conflitos. Então, normalmente o que fazemos é, nós escapamos do conflito, ou fugimos do conflito, ou trabalhamos com um conceito de consenso, tentando fazer com que as pessoas concordem de alguma forma, deixem suas diferenças de lado e trabalhem com aquilo que las une. E a democracia profunda é oposto a isso. E isto que me encantou em el método há 6 anos atrás, porque eu sou uma pessoa que trabalho com processos de tomada de decisão há quase 2 décadas e construindo políticas institucionais e políticas públicas, e sempre he visto métodos que são mais de concordância que de discordância, buscando o que se parece entre as pessoas e não o que diverge entre nós pessoas. Pelo mundo que nós vivimos é cada vez mais conflituoso e tem se tornado muito polarizado. Então, democracia profunda se aparece como uma ferramenta para trabalhar justamente nesses contextos, né? E o que é, se fora dizer o que é a democracia profunda em uma frase, eu diria que o que hacemos é criar um espaço seguro para que a gente consiga dizer o que necessita ser dicho. Porque muitas vezes nós não dizemos o que necessita ser dito, né? Em nossas relações. Sejam elas conosco mesmo, ou com nossos amigos, ou com nossa pareja, ou com nossa família, ou nas nossas organizações, nem na nossa comunidade. Então, ele é um método para fazer isto, criar um espaço para que nós possamos dizer exatamente o que necessita ser dito, sem ter medo de perder as relações, de se sentir ameaçado ou algo assim. E nós trabalhamos com uma sabedoria que está involucrada em el no. Buscamos el no, el sí. Então, queremos lo divergente, lo diferente. Aquele que vai dizer no para nós é muito valioso, porque o no, a resistência, é para a democracia profunda um grande portal para que a transformação ocorra, para que nós possamos sair do status quo, do mais do mesmo que sempre hacemos. Então, essa é a ideia do método. Pode, por favor, Francisco, passar para a próxima slide?
Entonces, muy rápidamente, aquí con mi portuñol, ¿ok? Voy a decir para ustedes cómo se funciona esse abordaje, né? O que está por detrás dessa abordagem. Compreender que, como disse Freud, nós somos um iceberg, né? O que Mindel fez para a psicologia social foi com ideias de Jung, entender que assim como nós somos um iceberg, que há uma parte nossa que está consciente, há uma outra parte que está inconsciente. É a mesma coisa para a psicologia social e de los grupos. Quando estamos em um grupo, há uma parte do grupo que tem consciência do que se passa, pero uma parte do grupo também não tem consciência de muito que ocorre. E acontece que o que está o potencial, a sabedoria de um grupo está justamente para tomar decisões diferentes, para tomar as decisões inclusivas, como a sabedoria está justamente nesse inconsciente que não acessamos, né, rapidamente. Então, esta é a iceberg que usamos em Democracia Profunda. Pode passar, por favor, Francisco? O que ocorre com nós é que normalmente temos lideranças autoritárias, autocráticas. Mesmo quando pensamos que estas lideranças não são tão autoritárias, se há uma pessoa ou um grupo de pessoas que está em topo de pirâmide tomando decisões, isto genera no grupo, nas pessoas, uma posição de resistência, que chamamos em Democracia Profunda de resistance line, que é a linha de resistência. Esta linha de resistência se relaciona diretamente com o que há que ser dito, o que a pessoa gostaria de dizer, pero ela não vai dizer. Porque por milhares de razões, porque tem medo de perder seu emprego, porque tem medo de perder a relação, porque quer pertencer a um grupo, então não quer dizer como se sente, por várias razões, porque se sente ameaçado. Então, nós em Democracia Profunda aprendemos a ler este campo de resistência para poder trabalhar quanto antes com estas resistências que não estão sendo ditas, porque elas estão no campo do inconsciente, para poder emergir a sabedoria que está allá, trazer para o consciente, para tomar decisões, como he dicho, mais inclusivas e mais participativas e mais democráticas. Vou mostrar para vocês muito rapidamente quais são os comportamentos nesta linha de resistência. Por favor, Francisco. Próximo slide. Então, essa linha de resistência mapeada, né, por o método Lewis, empieza cerrada e vai pouco a pouco, quando não endereçamos as resistências, vai se tornando aberta. Então, no princípio, é algo como uma piada, uma broma que fazemos, ou uma broma, algo sarcástico. Então, claro que nem todas as vezes uma piada, uma broma pode ser solamente uma broma. Temos que sentir o tom, né, del sarcasmo, pero normalmente é algo como uma resistência que tu pode ter com tu chefe, ou um colega de trabalho, ou quando está em uma relação personal que empieza a ser sarcástica com sua pareja. Há algo ali que chamamos de um peixe, um fish, que temos que pescar para descobrir que é que não está sendo dito. Depois podemos trabalhar com algo que é muito inconsciente, que são as desculpas. Quando te desculpa de não chegar sempre no trabalho no mesmo horário, ou um relatório que tem que entregar que percebe que não entrega lá na segunda, terceira, quarta vez que não entrega esse relatório, há algo que está ocorrendo, né? Podem ser também por fofocas, não sei se diz fofocas em espanhol, gossip em inglês, né? Que é quando as pessoas começam a falar de alguém e todos sabem que algo ocorre por conta de uma relação com uma pessoa, e isto toma uma dimensão muito maior na organização. E também o papel de lobbying, né? Que é um bom papel, isso, porque quando há um lobbying, são muitas pessoas que querem
que querem uma agenda que não está sendo respeitada, e depois, com este lobbying, vocês é como fazer com que os chefes ou quem tem o poder tenha cresça sua orelha, porque o lobbying vai ser com que pessoas que normalmente não têm poder, pensam que não têm poder, se unem para lutar por uma agenda, por uma causa social, por alguma agenda humanitária. Então, é uma forma desta linha de resistência aparecer. Outras formas são quando se rompe a comunicação, por exemplo, em uma organização que as pessoas não se falam, não se hablam mais uma com a outra. Por exemplo, dos jefes que sempre pedem a suas secretárias que conversem, pero não se falam mais, ou um casal que está separando-se e que já não se conversa mais. Um minuto, por favor. Tenho mi pero aqui está muito nervioso. E então, isso. E também, por exemplo, outros exemplos são de quando uma fábrica, aqui está em inglês como go slow, quando tem funcionários que não estão trabalhando muito cansados ou com problemas de diversas formas. Por exemplo, em Brasil, em las greves de los anos 80, era isso, haviam operações tartarugas, que são quando os funcionários fazem o trabalho, pero van a nascer verdadeiramente devagar, né, para que os jefes saibam que sua produtividade está caindo, né? E se nada disso funciona, se estamos em um contexto como esse, não mapeamos, não compreendemos, não sabemos endereçar estas resistências, elas começam a ser cada vez maiores e vão cair em greves, em guerras civis, em separação entre as pessoas, e vão ficar cada vez mais abertas. Nem preciso dizer que quanto mais tempo nessa linha de resistência, mais ineficiente e mais inefetiva se tornam estas relações. Então, a ideia em democracia profunda é que com este mapeamento das resistências possamos trabalhar cada vez mais temprano, cada vez mais breve, né, com a fase que ainda está coberta com o sarcasmo, com a fofoca, com as desculpas, para que possamos desenvolver um trabalho de começar a ouvir o que necessita ser dicho por las pessoas e que não estão podendo falar, né, sobre suas necessidades. Por favor, próximo slide. Então, chamamos em la democracia profunda da teoria dos papeles, dessas dinâmicas de grupo. E acá é um exemplo muito rápido para vocês que se chama Fred. Porque a ideia de trabalhar com o iceberg de Freud, né, com uma parte consciente e outra inconsciente, é que no inconsciente nós estamos todos conectados em um campo quântico energético. Nós somos um pouco um fractal uns de nós outros, Então, Fred acá é a pessoa no grupo que é divergente, que aparece com uma questão que o grupo todo está pensando de uma forma, de uma maneira, e Fred vem com uma ideia completamente distinta ou oposta ao grupo. Então, que se passa normalmente? O grupo está demasiado fatigado de Fred, não quer mais conviver com Fred, porque Fred é sempre a pessoa que está divergindo. Todos querem sair para almoçar meio-dia e Fred vai dizer que não, só pode 1:30. Então, eres uma pessoa que está sempre com propostas diferentes e, de algum modo, desequilibra, incomoda a harmonia deste grupo. Então, vamos supor que um dia Fred sale ou sale de seu escritório, não trabalha mais allá, ou está doente, né? Outra pessoa vai assumir este papel, porque, em verdade, este papel não é de Fred. Este papel de esta ideia de lo divergente, ela está em todos nós, em todos os grupos. Então, a ideia de democracia profunda é quando nós conseguimos ser todos um pouco divergentes e fluir
nestes papeles, produzimos mais informação consciente e assim podemos trazer mais elementos para tomadas de decisão deste campo que está inconsciente. Então, há um exemplo acima, que é de um T, não sei se podem perceber que está escrito um T e um S, que significa teacher student. Então, quando temos uma relação professor-aluno, e isto está demasiado rígido, então o professor está num lugar de sabedoria, de poder, e o aluno está num lugar de receber esta sabedoria. Esses papéis estão fixos, então as pessoas não crescem, não se desenvolvem, não há desenvolvimento, não há desenvolvimento, não há cambio nesses papéis e, portanto, as relações se tornam estanques. Então, a democracia profunda traz que sempre há um pouco de estudante em el papel de professor e o contrário, sempre há um pouco de aluno, sempre de professor no papel de aluno, porque, caso contrário, nós projetamos toda a energia, neste caso, por exemplo, de que o professor tem que resolver todas as nossas questões. Podemos dizer a um chefe, por exemplo, e nós nos responsabilizamos por muitas coisas porque há um chefe que vai fazer para nós. E não nos empoderamos porque sempre somos os seguidores ou os estudantes. A mesma coisa com o Fred. Sabemos que há uma pessoa que sempre vai discordar, então projetamos toda a nossa vontade de discordar nesta pessoa também. E ela vai carregar um fardo, uma energia de não, né? Uma energia de ser o divergente muito maior que ela mesma, porque ela está sendo projetada representando outros. Então, em democracia profunda, quando temos pessoas como Fred, ou que é divergente, o que hacemos é diluir no campo energético de todos, acolher este não e trabalhar com este no para que todos percebam que este no hace parte do grupo como um todo. E fazendo isso, nós fluímos nestes papeles, da teoria de los papeles, e insights e sabedorias que estavam em nossa parte inconsciente começa a emergir. Não sei se está muito complexo, podemos conversar. Já está acabando minha apresentação. Por favor, Francisco, próximo slide. Então, como já havia dito anteriormente, na verdade, líder e follower é a mesma coisa. Devemos todos conhecer nosso papel como líderes e seguidores ao mesmo tempo. E não é claro que sempre haverá no grupo uma pessoa que será mais líder, ou quando há um chefe e eu está ocupando esta posição por uma razão. Pero devemos saber também que há momentos e que é importante dar um passo atrás, mesmo sendo chefe, para deixar que os outros também tenham seu protagonismo e construam com os outros. E isso genera muito menos resistência nas relações e uma agenda de adesão e buy-in, né, que dizemos em inglês, muito maior para suas ideias e os projetos que querem construir e mobilizar outras pessoas para fazer com você. Deixa-me ver se tem mais algum. Sim, tem mais um slide. E como hacemos isso em Democracia Profunda? Francisco, podes passar, por favor? Ok. Então, a forma que a Democracia Profunda do método Lewis há algumas ferramentas, pero acá para vocês estou trazendo lá principal, que é a etiqueta de reuniões, que é usada em 5 passos. Há 4 passos que se usam acima da linha d'água, que se diz na parte consciente, né? Quando estamos trabalhando com os grupos para tomada de decisão, para qualquer situação, é verdade, tu puedes usar em tua vida personal, com tus relacionamentos com você mesmo. Então, são 4 passos, né? O primeiro passo é que vas obter todos os pontos de vista. Aí, num segundo passo, que vas invitar ao não, né? Que vas fazer que seja seguro para as pessoas que elas possam dizer esse não que aparece. O passo 3 é quando descobrimos, encontramos esse não e podemos difundi-lo entre o grupo.
E depois disso, hacemos uma votação e aí o passo 4, que quando as pessoas que discordaram do caminho que estamos querendo seguir, usamos esta pergunta que é: que necessita para vir com nós outros, né? Que tu necessitas para vir com nós outros? Então, esses são os passos 4, dos 4 passos, por isso que é dito no começo desta apresentação que, ao mesmo tempo que é muito complexo, é fácil de usar no dia a dia, né? No momento de construir tomadas de decisão, né? E depois, se estes 4 passos não se logram a funcionar, não se chegam onde gostaríamos, temos um passo que é o passo 5, que acá são 3 ferramentas distintas, que é o debate, o argumento, e vamos a conversar, que acá se traduziu hablaremos, né? Então, aí há uma outra forma de trabalhar com essa parte do inconsciente, há regras de segurança para entrar nessa conversa. Nós elegimos um tema que está polarizado e trabalhamos a partir da polarização. E com isso vamos a ter insights, ou que chamamos de granos de verdade, que são algo profundo, que se diz que nos ensina algo sobre nós. Porque, no final, nós queremos trabalhar, quando dizemos que é uma democracia profunda, é porque a democracia sempre empieza em nós, trabalhando nossas próprias questões, nossos próprios conflitos, e a empatia e alteridade que devemos construir parte de uma relação profunda com as partes de nós outros que não aceitamos e que não queremos reconhecer os nós, nossos nós internos, nossos nãos internos, né? Quando não admitimos isso. Então, de algum modo, a democracia profunda cria este espaço de segurança para que nós outros também aceitemos nossos lados autoritários, nossos lados intransigentes, nossos fredes internos, para que possamos fluir em los papeles, em nossas vidas também. Creio que é isso, né? Porque também, senão, ficaria muito cansativo. E me gostaria de abrir para escutar vocês. Há um bate-papo acá ao lado, que não sei se Diego já deve estar lendo, né? E, bem, o último slide é só para que vocês sepam que há um curso que agora que eu hago acá em Brasil, mas há outras pessoas fazendo a formação em toda parte do mundo, e que se chama Corresolve, que é um curso de lideranças de democracia profunda para quem quer conhecer, se aprofundar no método. E o último slide, Francisco, por favor, é só com meu contato, meu e-mail e mais informações de acá. Agradeço muito por a oportunidade. É claro que foi muito curtito, pero espero que tenha conseguido ser clara em minha apresentação. Regina, muy clara, muy interesante tu presentación. Me siento afortunado al poder escucharte así en vivo y en directo y aprender más sobre la democracia profunda en este espacio. Hay 2 preguntas que se han hecho por la plataforma. Catherine Torres te pregunta y tiene algunas inquietudes de cómo se vincula la democracia profunda con los conflictos estructurales. Puntualmente ella plantea de esta metodología y con visiones tan polarizadas, atravesadas por la violencia y falta de garantías para las partes más vulnerables y empoderadas, cómo abordar esos conflictos estructurales desde la democracia profunda. Primeiro eu respondo essa ou me fala os dois? Responde esta si quieres y vamos por la otra luego. Entonces, María Clara, ¿cómo se llama la persona? Catherine. Catherine. Tá. Catherine, primeiro, as pessoas que são o elo fraco destes conflitos estruturais necessitam ter um acordo prévio para que esta conversa, para que essas decisões, para que esses enfrentamentos sejam estabelecidos. Então, eles têm que sentir que este espaço
é um espaço que vai verdadeiramente escutá-los, respeitá-los, e que eles vão a poder dizer o que há que ser dicho. E isto também para o outro lado, que é o lado que estamos entendendo aqui como autoritário. Então, há, nessas conversas, acordos prévios antes de começar uma conversações com estes públicos, por conta de las dores que se fazem presentes nesses conflitos estruturais. E depois dessas regras estabelecidas, provavelmente vai entrar em uma conversa já que não é dos 4 passos, que já é do passo do debate, que é do passo de trabalhar com o inconsciente. Então, há que ter um facilitador muito experiente para conduzir este processo e fazer um debate. Quando os conflitos são estruturais, não é um encontro que vai resolver todas as questões estruturais deste grupo. É um processo construído principalmente com a participação destas pessoas que estão em el elo mais fraco, que são as pessoas que estão sendo prejudicadas por um processo autoritário. Então, há que ser construído com eles, com sua participação, e é para ser entendido como verdadeiramente um processo estrutural, e não como algo pontual que vai se resolver em um encontro usando o método. É um método que, por exemplo, se vai a ser um debate, ele pode durar provavelmente entre 2 a 3 horas. As pessoas saem muito envolvidas emocionalmente com o que se passa, pero há transformações, sempre há transformações, tanto no grupo que está fazendo provavelmente um lobby pela defesa de seus direitos, pero também em las pessoas que são os chefes ou as autoridades que normalmente não escutam. Há uma mudança de comportamento. E é muito importante que depois desse processo se fique claro que as decisões que forem tomadas nessas conversas, nesses momentos, usando democracia profunda, que eles tenham um reflexo e uma atitude prática em la realidade destes grupos. Então, não é só um encontro para que nós nos entremos em harmonia e fazemos o campo energético fluir, é também para que as decisões sejam endereçadas e sejam implementadas. Não sei se te respondo, porque é muito abstrato, como falo acá, pero se quer, posso mandar-te algum vídeo, alguma experiência com grupos, por exemplo, que trabalhamos comunidades, né, grupos indígenas, de mulheres, que trabalhamos temas muito conflituosos para que conozcas mais como se usa o método. Pero é algo que vamos a, não sei se há essa expressão, Diego, em espanhol, amassar o barro, quando vamos a mexer no problema. Então, não podemos ter medo, porque a ferramenta é hecha para isso. Pero todos vão a dizer o que há que ser dicho. E há algo interessante na democracia profunda que intentamos trabalhar um pouco com psicodrama e com o humor, não de uma forma ofensiva, pero intentando trazer leveza para o processo. Então, por exemplo, este trabalho de argumento, algo assim muito rápido que vou dizer, nós atiramos flechas, como flechas para o outro lado, para o lado que não nos gusta. E falamos diretamente, tipo, não acreditamos em tuas propostas, pensamos que tu governo é uma droga, não são efetivos. Então, vamos criando um espaço para que as pessoas também possam ser um pouco leves neste momento, como atacando o outro, pero sem agressividade, pero de uma forma que nos sintamos também, assim, não sei se me entende, que com humor podemos, a vezes, ser mais eficientes do que quando estamos muito raivosos, né?
Entonces hay esta forma también de enderezar lo que debe ser dicho. Regina, Y es eso. Sí, sí, Regina, ¿me escuchas? sí. Estamos sobre la hora. Ah, sí, sí. La verdad que Ajá. es muy interesante. Lamentablemente los tiempos son tiranos. Eh, eh, Tenemos que dar el inicio de salida para el inicio del próximo espacio, pero es muy interesante lo que nos has presentado. Te invito si quieres a que dejes un email o un contacto por el chat de la plataforma para que aquellas personas que quieran Uhum, profundizar en la democracia profunda, valga uhum, la redundancia, y uhum. agradecerte por el espacio. Sin duda es una herramienta fundamental para quienes trabajamos en la transformación de conflictos. Es un campo Sim, poco explorado para la comunidad de práctica, para gran parte de la comunidad de práctica. Así que sim. bienvenido a tus aportes y ojalá podamos profundizar en ellos en próximos espacios. Ok. Claro, Bien, muchas entonces si gracias, quieres Diego. una palabra de cierre y partimos. No, está bien, creo que es eso, es una herramienta de resolución de conflicto que va para un lugar que no estamos acostumbrados, que es de trabajar con verdaderamente con conflicto y no con lo consenso. Entonces, estoy aquí a Bien, disposición para quien lo muchas quiera conocer gracias. más. Muchas gracias, Muchas Diego. gracias. Muchas gracias a todos del Congreso, a los Gracias participantes a acá. vos. Chao también. Gracias a vos y un Bye placer. bye.